Olá pessoal e sejam muito bem-vindos de volta ao nosso curso de Eletricidade Básica. Essa é a nossa videoaula final de número 7, onde nós falaremos sobre redes polifásicas. Então, vamos abordar primeiramente alguns dos conceitos básicos de redes polifásicas. O que é uma fase? Uma fase é um condutor que chega da rede elétrica na qual há um potencial elétrico proveniente de uma fonte de tensão alternada. Portanto, se eu pegar minha fase e observar o que está acontecendo ali dentro, nós vamos ver que tem uma tensão alternada sendo gerada dentro desse condutor de fase, que é proveniente de uma fonte de tensão alternada que vem lá das usinas geradoras de energia. O segundo conceito básico que nós vamos ver aí de redes polifásicas é o que é o nêutro. O nêutro é um condutor que chega da rede de energia elétrica a nossas residências, na qual não há potencial elétrico passando por esse condutor. Ou seja, o potencial elétrico nesse condutor é igual a 0 volts, é nulo. Então, temos aí potencial de 0 volts, diferente da fase que nós temos um potencial elétrico alternado. O terceiro conceito básico de redes polifásicas que precisamos entender é o que é o condutor de terra. Então, o condutor de terra está eletricamente conectado à terra. Por isso, esse nome, ele está aterrado. E a função dele é providenciar um caminho para a fuga de surtos de corrente elétrica. Por exemplo, o nosso chuveiro lá entrou em curto-circuito. Se esse chuveiro estiver aterrado, o terra vai levar o surto de corrente, a corrente a mais que está passando nesse chuveiro, que não deveria estar passando ali, para a terra, de modo que a gente não tome um choque elétrico quando estivermos usando o nosso chuveiro. E ele também possui um potencial elétrico igual a 0 volts, é um potencial nulo. Normalmente vem acompanhado desse símbolo aqui, que demonstra que esse condutor está aterrado. Mas então, se tanto nêutro quanto terra tem um potencial elétrico nulo aí de 0 volts, qual é a diferença entre o terra e o nêutro? A diferença entre o nêutro e o terra é que, enquanto o terra tem a função de fornecer um ponto de fuga para surto de corrente, a função do nêutro é fornecer um ponto de referência cujo potencial elétrico é igual a 0 volts para gerar uma diferença de potencial, ou seja, uma tensão elétrica quando o nêutro for conectado eletricamente a uma fase. Então, se a gente pegar uma fase com potencial elétrico ali de 127 volts e conectar ao nêutro, que tem 0 volts de potencial elétrico, nós vamos ter uma tensão de 127 volts quando esse circuito estiver fechado. Então, temos aqui a fase e o nêutro não estão conectados ainda, com a fase tendo um potencial elétrico de 127 volts e o nêutro tendo um potencial elétrico de 0 volts. Se eu conectar com um condutor aqui a fase ao nêutro, eu vou obter uma tensão de 127 volts entre a fase e o nêutro. Então, dessa maneira, o nêutro não é nada mais do que um ponto de referência para eu conseguir gerar essa tensão aqui de 127 volts. Dando continuidade ao nosso curso, vamos ver como a gente classifica as redes quanto ao número de fases. Então, em um imóvel que nós temos uma rede trifásica, são disponibilizadas 3 fases, um nêutro e um terra no ramal de entrada. Então, temos aqui o nosso ramal de entrada. O ramal de entrada não é o quadro geral de distribuição de energia que normalmente fica dentro da nossa casa. Ramal de entrada normalmente fica ao lado do poste de energia onde chega a fiação de energia da rede para a nossa casa. Ou seja, fica lá próximo do relógio de energia, normalmente na parte de fora da casa. Então, se nós pegarmos e formos olhar o ramal de entrada de um imóvel com rede trifásica, nós vamos ver que chegam 5 fios da rede de energia elétrica. 3 desses fios representam fases, fase 1, fase 2 e fase 3. Um desses fios representa o nêutro e o outro desses fios representa o terra. Normalmente, as fases vêm em fios pretos, simbolizando que esses fios representam uma fase.
Já o neutro normalmente vem em fio azul, representando que esse fio é o neutro, e o terra vem em fio verde, representando que esse fio é o terra. Porém, nem sempre essa convenção aí de cores da fiação é atendida. Então não deve se basear somente nas cores quando a gente for identificar qual fio é qual. Uma maneira mais fácil de se identificar quais são as fases é que somente as fases estarão conectadas aqui no disjuntor geral do ramal de entrada. Como tanto no neutro quanto no terra o potencial elétrico é igual a zero, não há necessidade de que eles estejam aqui com um sistema de proteção contra surtos de corrente. Já no caso das fases, o potencial é diferente de zero, então, caso haja um surto de corrente, é necessário que eles estejam conectados aqui no disjuntor para que o disjuntor interrompa a passagem de corrente. Deve-se observar, no entanto, que apesar dessa ser a configuração tradicional de um sistema trifásico, sendo 3 fases, neutro e terra disponibilizados pela concessionária, nem sempre as concessionárias disponibilizam o condutor de terra, mesmo que a norma diga que é necessário ter o condutor de terra lá disponibilizado no ramal de entrada. Vamos agora ver como é a configuração de um imóvel com rede bifásica. Bom, na rede bifásica são disponibilizadas 2 fases, um neutro e um terra no ramal de entrada. Portanto, quando você olhar lá no ramal de entrada, você vai ver 4 fios, 2 fases, o neutro e o terra. Mais uma vez, somente as fases aqui estarão conectadas no disjuntor geral do ramal de entrada, sendo muito fácil assim identificar quais são as fases. Então, no final das contas, a única diferença entre um imóvel com rede bifásica e um imóvel com rede trifásica é que o imóvel com rede bifásica tem uma fase a menos disponibilizada pela concessionária lá no ramal de entrada. Existe também um outro tipo de rede bifásica que é chamada de rede bifásica a 2 condutores ou rede monofásica fase-fase. Bom, em um imóvel com rede bifásica a 2 condutores são disponibilizadas 2 fases e um terra no ramal de entrada. Então, quando a gente olhar lá no ramal de entrada, vamos ver somente 3 fios, sendo que 2 deles são fases, estarão conectados aqui no disjuntor geral do ramal de entrada e um terra. Portanto, você consegue perceber que a única diferença entre esse tipo de rede e a rede bifásica comum é que na rede bifásica a 2 condutores não tem um neutro disponibilizado. E finalmente, vamos ver a configuração de uma rede monofásica. Bom, em um imóvel com rede monofásica será disponibilizado uma fase, um neutro e um terra no ramal de entrada. Então, quando você observar o ramal de entrada de um imóvel com rede monofásica, você verá 3 fios, sendo que um deles é fase, conectado aqui no disjuntor geral do ramal de entrada, um deles é neutro e o outro é terra. Deve-se observar que a quantidade de fases disponibilizadas em um imóvel depende da potência instalada nesse imóvel, ou seja, quanto você consome de potência dentro do seu imóvel, que é diretamente proporcional aí à quantidade de aparelhos eletroeletrônicos que você terá no imóvel. Para imóveis que têm uma maior potência instalada, serão disponibilizadas mais fases, e para imóveis que têm uma menor potência instalada, será disponibilizado menos fases. Portanto, nós encontraremos mais redes trifásicas em casas de mais alto padrão, em comércios e indústrias. Já redes bifásicas e monofásicas são mais encontradas em residências menores ou de mais baixo padrão. Bom, uma outra característica que diferencia os tipos de rede aqui no Brasil é a tensão que é disponibilizada na rede. Existem 2 tensões de rede que são utilizadas aqui no Brasil. A primeira delas é a rede de 127 volts e 220 volts. Nesse tipo de rede, a tensão entre a fase e o neutro é igual a 127 volts e a tensão entre fases é igual a 220 volts. Esse é o tipo de rede mais comumente encontrado aqui no Brasil. Portanto, como a gente pode observar aí na figura,
tensão entre fase e neutro, 127 volts. Já tensão entre fases é equivalente a 220 volts. A outra tensão de rede que nós encontramos aqui no Brasil é a tensão de 220 volts e 380 volts. Nessa rede, a tensão entre fase e neutro equivale a 220 volts e a tensão entre fases é equivalente a 380 volts. Portanto, se eu pegar meu multímetro e medir a tensão entre fase e neutro, eu vou medir 220 volts, e se eu pegar meu multímetro e medir a tensão entre fases, eu vou medir 380 volts. Apesar dessa tensão de rede ser menos comum no Brasil como um todo, existem certas regiões do país em que essa tensão de rede aqui que domina. Bom, para finalizar tanto essa videoaula quanto o nosso curso, vamos ver aí o exemplo de uma rede trifásica. Primeiramente, nós temos que é da rede de energia que virá toda a fiação que será disponibilizada ali no ramal de entrada dos imóveis. Portanto, da rede de energia saem as 3 fases que serão conectadas ao disjuntor geral do ramal de entrada. Os condutores de fase continuam percorrendo o caminho, saindo aqui do disjuntor geral do ramal de entrada e entrando no disjuntor geral do quadro geral de distribuição de energia. E tanto neutro quanto terra também acompanham as fases, chegando aqui ao quadro geral de distribuição. Finalmente, é do quadro geral que nós vamos distribuir toda a energia que chega da rede até as nossas cargas, que são nossos chuveiros, lâmpadas, ventiladores, ar-condicionados, geladeiras, etc. Então, é esse diagrama aqui que representa a rede trifásica de um imóvel qualquer. Bom, pessoal, com esse conteúdo a gente finaliza o nosso curso de eletricidade básica. Desejo ver você aqui no nosso centro de treinamento em breve e também desejo muito sucesso para você que quer começar a trilhar o seu caminho aí nesse setor que não para de crescer no Brasil e no mundo. Até mais, pessoal!